Olá pessoal, neste vídeo eu vou resolver uma questão do Enem de 2004 sobre o tópico conjuntos, operações com conjuntos. E o enunciado da questão diz o seguinte: um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a: letra A, 135, letra B, 126, letra C, 118, letra D, 114 e letra E, 110. Então, pessoal, a questão fala aqui de um fabricante, de cosméticos em que ele resolve fazer uma contagem para diminuir gastos com impressão. E aqui a questão diz que os catálogos 1, 2 e 3, respectivamente, têm 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada tipo, ele verifica que o catálogo 1 e o catálogo 2 terão 10 páginas em comum. O catálogo C1, catálogo 1 e o catálogo 3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, das 5 páginas do catálogo 2 e 3, 4 dessas páginas também é comum do catálogo 1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a questão que é que calculemos o total dessas páginas de impressão. Então, como calcular isso daqui? Vamos lá. Quando a questão diz aqui que temos 5 páginas em comum para o catálogo C2 e C3, de modo que 4 dessas páginas também serão páginas em comum com C1, isso significa, olhando aqui catálogo 1, catálogo 2 e catálogo 3 como conjuntos, que nós temos os seguintes diagramas para esse problema de conjunto, tá? Então nós vamos ter aqui 3 diagramas aqui, tá? E aqui no meio é a região de interseção, a região comum dos 3 catálogos. Então, nesse caso aqui, é a região onde nós temos aqui 4 páginas. Essas páginas são do catálogo 1, 2 e 3, são páginas em comum entre os 3. Então, de forma que nós temos aqui catálogo 1, catálogo 2 e catálogo 3. Então, é esse tipo de configuração, formato de desenho para esses 3 diagramas, onde nós vamos ter aqui 4 páginas em comum para os 3. Então vamos lá. O catálogo 1 tem 50 páginas. Já o catálogo 2 tem 45 páginas. E o catálogo 3 tem 40 páginas. E observe aqui também que a questão diz que o catálogo 1 e o catálogo 2 tem 10 páginas em comum. Então aqui, nessa região aqui, entre esses 2 catálogos C1 e C2, são 10 páginas em comum. Como aqui já tem 4, o que acontece? Faltam 6. Esses 6 são as páginas em comum, entre os catálogos C1 e C2, mas são páginas que não são comuns do catálogo C3. Vamos agora para o próximo dado da questão. A questão diz que o catálogo 1 e o catálogo 3 têm 6 páginas em comum. Então, essa região aqui,
Existem 6 páginas em comum entre esses catálogos 1 e 3. Como já tem 4 aqui, essa região também é de C1 e de C3, logo faltam 2 páginas. Aí a gente complementa ficando 6. E aqui também diz que o catálogo 2 e o catálogo 3 tem 5 páginas em comum, que a gente já sabia anteriormente. 4 é comum para os 3. Então aqui, como tem 5 páginas em comum, então aqui nessa região é apenas uma página para essa região. Pronto, gente. O que acontece agora? Precisamos ver quais são as quantidades nessas regiões aqui, ó. Se o catálogo 1, que é esse conjunto aqui, C1, tem 50 páginas, já temos aqui para a região de C1, 6 mais 4, 10. É preciso você olhar para o limite da linha, né? Aqui a fronteira entre os conjuntos. Veja que 6 e 4 está aqui, né? Dentro do conjunto C1. E ainda temos 2 aqui também, ó, que está na região limítrofe aqui. Então, temos aqui 6 mais 4, 10, com 2, 12. Então, como são 50, você subtrai 50, subtrai 10 e subtrai 2. Né? Você chega a 40 e depois 38. Essa região aqui corresponde apenas às páginas do catálogo 1, corresponde a assim, 38 páginas. Vamos agora para o catálogo 2. Vamos ver a quantidade de páginas apenas do catálogo 2. Se você tem aqui 10 páginas nessa região, veja que essa região também é comum, né, do catálogo 2. Olhe para a região da fronteira, né, a curva, essa linha aqui. Então veja que 6 com 4 também está aqui dentro de C2, e assim como a unidade aqui 1, né? Então nós temos aqui um total de 11 páginas. 45 menos 10, 35. E ainda subtrai 1, você tem aí 34. Então são 34 páginas apenas do catálogo 2. Já para o catálogo 3, veja que você tem aqui 6 com 1, no caso aí você tem 7. Então aqui nessa região são 33 páginas apenas do catálogo C3. E aí, pessoal, é só somar esses valores, tá? Então, somando esses valores, o que é que você pode fazer? Veja que o catálogo 1 já tem 50, né? Faça isso, ó. Já some aqui 50, tá? 50. Aí agora você vai pegar esses valores aqui, ó. 34, a unidade, e 33. Aí nesse caso, 50 mais 34, nós temos aí 84, mais 1, 85, mais 33, isso daqui, gente, vai dar 118, tá bom? Então, gente, essa aqui é a resposta. Espero que tenha gostado e até uma próxima.